Obrigado, Genta. Vamos começar aqui. Bom dia, pessoal. Em novembro, os fundos da família Macro tiveram retornos positivos. O fundo XP Macro aí subiu 2,07% no mês, o Macro Plus subiu 3,09% no mês, né, recuperando parte das perdas do ano. Em relação aos retornos do mês, metade dos retornos vieram, né, da nossa principal tese de investimento atual, né, que é uma posição aplicada em juros reais intermediários. Então, metade dos retornos positivos vieram dali, e a outra metade vieram de posições táticas, né, compradas em bolsa americana, né, capitalizando esse cenário mais benigno aí que a gente comentou desde o início do mês de novembro. Da parte negativa dos retornos, né, compensando parte dos ganhos, foram das nossas posições que a gente tinha montado como hedge. A gente tinha posições tomadas em juros americanos para fazer proteção das posições e também tinha uma pequena posição comprada em dólar contra o real. E essas foram aí os detratores dos resultados no mês. Tá? Passando para os mercados, assim, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação da dificuldade, né, que foi 2023 para a nossa gestão aqui de multimercados. Né? Basicamente, é difícil acreditar, mas a gente está passando agora em novembro pela sexta mudança de narrativa de política monetária americana no ano. Então, em poucas palavras, sexta é até difícil de tentar enumerar, mas a gente começou o ano ali em janeiro, né, acreditando que os juros americanos ali perto de 5 já estava perto do fim, era um soft landing, era um cenário tranquilo, o Fed iria parar, a economia desacelerando, isso em janeiro, quando em fevereiro a gente passou pela segunda mudança de narrativa, né, a atividade reacelerou, o emprego reacelerou, e a gente chegou a discutir que o Fed, ao invés de parar, ele poderia ter que reacelerar o ritmo de alta de juros, né? Mudar o pace de 25 para 50, isso em fevereiro. E em março, a gente passou pela terceira mudança de narrativa, o Fed não ia mais reacelerar, pelo contrário, com a crise dos bancos regionais americanos, o Fed provavelmente teria que pausar e eventualmente cortar juros, só para ver a grande mudança assim, de uma alta para queda de juros após a crise bancária, que poderia gerar uma queda da economia americana muito forte. Chegou em abril, maio, o que a gente viu foi que a economia americana não desacelerou, como a gente tenderia a imaginar com uma crise de crédito. A economia americana ficou tranquila e o Fed eventualmente nem precisava puxar muito mais, né? E nem cortar. E aí a gente voltou para um cenário de soft landing. Foi a quarta mudança de narrativa. A gente passou de abril a julho, um cenário muito benigno, né? Soft landing americano, tudo tranquilo. Quando agora, os últimos 3 meses, de agosto a outubro, né, a gente teve uma nova mudança de cenário, uma atividade econômica americana muito forte no terceiro trimestre, quase 5%, e a gente falou, opa, soft landing nada, né? O Fed eventualmente vai ter que eventualmente subir um pouco mais, e a discussão ficou high for longer, né? O Fed não vai cair juros tão cedo até o final de 2024, e aí foi o período que os mercados passaram por uma dificuldade muito grande, não só os juros curtos subiram, como principalmente os juros longos se elevaram muito. A gente viu a Treasury americana saindo de 4%, né, para níveis de 5%, e aí agosto, setembro e outubro foram meses muito difíceis, não só para o mercado americano, como para todos os mercados, né? Europa, Japão, Brasil, América Latina, então foram meses muito difíceis. E agora, em novembro, a gente está passando aí pela sexta mudança de narrativa, né, que o Fernando Genta já descreveu muito bem. É uma mudança que agora eu posso estar queimando a minha língua aqui novamente, né, depois de 6 mudanças. Parece que essa mudança tem mais fundamentos, assim, a narrativa está se alinhando para finalmente o Fed parar os juros, né? A nossa opinião, ele já parou os juros. E um passo além, a gente está começando a discutir, né, quando que eventualmente ele possa cortar os juros, tá? O mercado está entrando numa narrativa, na nossa opinião, até um pouco precipitada, mas assim, ele tem que cortar gradualmente. Essa é a narrativa agora, né? Os dados estão desacelerando, ele tem que cortar gradualmente os juros para eventualmente a economia não desacelerar muito. Então, é até uma. E se ele não cortar em breve, até pode entrar numa recessão. A gente não compra essa tese, tá? Mas é a discussão que a gente está entrando nessa sexta mudança de narrativa e agora a gente acredita que é a definitiva, tá? Então, em poucas palavras, novembro, o que de fato mudou
e a gente está incorporando no nosso cenário como mais provável daqui para frente. Primeiro é um Fed mais Dove, que nem o Janta comentou. Isso é o mais importante da gente olhar. O que, que o Fed está falando para a gente? O Fed mostrou uma função de reação muito tranquila, né? Ele não quis subir os juros ali na última reunião em novembro, ele não está querendo subir, ele disse que os juros longos iam fazer parte do trabalho dele, parece que ele colocou os juros nesse nível, já está dizendo que está muito restritivo e vai aguardar. Ele está olhando para os lags de política monetária. Então, a primeira coisa importante para operar aqui é Fed com uma função de reação Dove. Tá? E não só isso, aí a gente poderia achar que ele está tomando muito risco, né? O Fed está Dove tomando risco, mas os dados econômicos, desde o dia 1 de novembro, até agora, parece ele pode até estar dando sorte ou não, mas todos os dados vieram na linha do Fed, tá? De uma ligeira desaceleração da economia americana, né? O ISM mais fraco, o mercado de trabalho se equilibrando e principalmente a inflação tá caindo, não ainda para a meta, mas para um patamar próximo da meta. Então, com isso em mente, os dados estão se alinhando. O Fed tem um mandato duplo. Olha só como que o mercado está mudando a narrativa. Ele tem um mandato de inflação, que era o foco e o nosso temor. E agora ele também tem um mandato de pleno emprego. Se a inflação está indo para perto da meta, ainda não está lá, mas está indo para perto, ele pode começar a olhar para o mandato de emprego. Então, ele eventualmente ele vai poder cortar os juros, dado que a inflação está ok, para evitar uma desaceleração mais forte do emprego, para evitar uma recessão lá na frente. Então, a tal da Fed Put, é importante a gente ter isso em mente, a Fed Put que o Fed sempre pôde usar nos últimos 40 anos, e agora, depois da pandemia, ele não pôde usar, o mercado está voltando a dizer, olha, se desacelerar, ele cai juros. Isso é muito importante para ativos de risco, tá? Não só o Fed, mas o ECB está na mesma situação, o Banco Central Europeu está até mais adiantado, a gente acha que ele pode cortar os juros mais rápido, mas isso é um cenário muito importante a gente ter na cabeça. Agora, qualquer desaceleração, o Fed pode cortar os juros, então, para ativos de risco, isso é muito bom. Tá? Então, para a gente, gestores de multimercado, aqui passando para as posições, se a gente está discutindo uma queda de juros, se vai ser no fim do primeiro trimestre, no fim do segundo trimestre ou no terceiro tri, eu acho que faz menos diferença. Tá? Para a gente montar o cenário, o importante é que a gente tenha a confiança de que o Fed parou e de que o próximo passo é de queda. Tá? Então, a gente no XP Macro montou posições táticas, tá? Agora em novembro, né? Tentando se apropriar quais ativos vão bem nesse cenário, né, de melhora de prêmios de risco. A Bolsa Americana estava muito depreciada, a gente montou posições táticas compradas, a gente ainda está buscando algumas posições nesse sentido. Na Europa, a gente buscou posições aplicadas na parte curta da curva, aí um ano e meio, né? A gente acredita também que o ECB vai cortar, e vai cortar além do que a curva estava precificando, estava 3%, agora já está perto de 2,5%, a taxa terminal na Europa. Então, só para a gente ter uma ideia, agora o mercado já coloca aí 140 vezes de queda nos Estados Unidos, 150 na Europa. A gente acha até que foi um pouquinho além, mas é o tipo de posição que a gente está buscando, tá? E tentando mapear o que é melhor, Bolsa Americana, uma posição em juros americano e tudo mais. Mas passando para a nossa principal posição, tá? Que a gente vinha trabalhando aí com mais cautela, né? Nesses meses difíceis, de agosto até outubro, a nossa principal posição que a gente decidiu focar é a posição aplicada em juros reais no Brasil, né? É uma posição em NTN-Bs intermediárias. Eu acho que o importante dessa mudança de cenário americano é que antes, por que a gente começou a discutir Selic e o Banco Central vai ter que parar no 10, vai ter que parar no, sei lá, no 11, alguns gestores falaram, é porque o Fed provavelmente não poderia cortar os juros no ano que vem, né? Ele ia deixar em 5,5%. Olha só, agora a curva já está precificando 4% de juros terminais nos Estados Unidos aí no final do ano que vem. Então, se o Fed pode vir a cortar os juros, que é isso que a gente precisa ter aqui no nosso cenário, a gente volta a trabalhar com o cenário que o Banco Central brasileiro não vai ficar restrito, né? Não vai chegar ali no 10, 9,5 e ficar com medo de cortar, porque pode bater no câmbio e tal. Tá? Eu acho que a principal coisa que a gente olha, pelo menos nós gestores aqui, a gente olha o câmbio não mexeu, pelo contrário, o real apreciou em toda essa turbulência, tá? Então a gente vê como tranquilo, o setor externo brasileiro está maravilhoso, né? Balança comercial, balanço de pagamentos e tudo mais, e a gente vê essa mudança do cenário americano permitindo com que a gente volte a discutir Selic mais próxima de 9, tá?
o nosso time econômico, né, o Genta citou aí 9,5 e tal, eu acredito que se o câmbio não reagir, o Banco Central vai poder cortar, a gente volta ao cenário anterior que a gente discutia lá atrás, em maio, junho e julho, quando a gente montou a posição de NTNB. As implistas caíram muito, hoje a gente tem 4,20, 4,30 de inflação projetada para os próximos 2, 3 anos, é uma implícita, no nosso entender, muito mais justa e é uma proteção muito barata para a posição que a gente carrega de NTNB. Tá? Então, a gente tem essa posição como o principal do fundo. Adicionalmente, a gente está montando algumas posições de dólar fraco, tá? Um pouquinho comprado em real até, um pouquinho no peso mexicano, tá? Mas esse é o tipo de posição que a gente vai buscar de agora em diante, tá? E por fim, eu acho que 2024, se a gente voltar a ter uma boa visibilidade aí do cenário, né, de política monetária americana, assim como a gente teve em 2022, a gente acredita aí que pode ser um ano bem mais favorável para a gestão de multimercado, naturalmente, tá? E a gente vê um potencial de retorno aí, uma janela, tá, de retornos bons aí no curto, médio prazo para os ativos de risco, tá? Vamos continuar analisando aqui e vou passar a palavra aqui para o Marcos Peixoto para falar um pouquinho de bolsa.